Sucesso em 1990 na extinta Manchete, a novela Pantanal volta ao ar em uma nova versão na tela da Globo. Permeada pela forte presença da natureza, a trama das 9 traz a saga das famílias Marruá e Leôncio. O folhetim tem como missão encantar o público com a história de amor entre Juma, Alanis Guilhem e Jove, Jesuíta Barbosa. O elenco tem nomes conhecidos do público e grandes astros e estrelas da TV, como Juliana Paes, Osmar Prado, Dira Paes, Renato Góes, Murilo Benício, Juliano Casarré, José Loreto, Júlia Dallavia, Jesuíta Barbosa, Irandir Santos, Karine Telles, Camila Morgado, Isabel Teixeira, Silvério Pereira, Paula Barbosa, Caco Siocler, Selma Grey e Malu Rodrigues. Alguns atores que estiveram na novela original de 1990 também atuam no remake, como Marcos Palmeira, Almir Sater, Paulo Gorgulho e Henrique Dias. Já Alanis Guilhem chega como grande aposta da novela como a protagonista Juma. E entre os novatos na tela da Globo estão Guito, Gabriel Sater e Bela Campos. Alcides. Juliano Casarré. Alcides, Juliano Casarré não faz o tipo galã, mas tem uma beleza rudimentar. Por baixo da sua casca grossa e maltratada pela vida, o capataz de Tenório, Murilo Benício guarda um bom coração. Por isso, luta contra seus instintos para tentar ser um homem decente. Misterioso, não bate na fazenda de Tenório por acaso, também não vai até o Pantanal em busca de emprego, quer justiça. O que não pode imaginar é que a esposa do patrão, Maria, Isabel Teixeira, vá projetar nele todo o seu desejo sexual reprimido. Bem como não está nos seus planos que Guta, Júlia Dallavia, a filha dos patrões, pinte por ali para bagunçar de uma vez por todas com o seu juízo. Alcides entrega o seu coração para Guta de imediato, e por isso, fica tão valente sempre que alguém se engraça com ela. Acontece que Guta, para o mal de todos seus pecados, o acha um pobre coitado, um tipo tosco, bronco e machista, muito diferente de Jove, Jesuíta Barbosa, o filho progressista e estudado de José Leôncio, Marcos Palmeira. Antero Novaes. Leopoldo Pacheco. Eloquente, educado e sagaz Antero, Leopoldo Pacheco é um bom vivan, um tipo tão polido quanto dissimulado. Embora não seja um sujeito íntegro no sentido literal da palavra, é absolutamente honesto. É herdeiro de uma família tradicional da alta sociedade, casado com Mariana, Selma Grey, com quem tem 2 filhas, Madeleine, Bruna Linsmeyer, Karine Telles e Irma, Malu Rodrigues, Camila Morgado. Eugênio. Almir Sater. Condutor de Xalana desde que se compreende por gente, Eugênio, Almir Sater é, como Trindade, Gabriel Sater, e o Velho do Rio, Osmar Prado, uma figura encantada, mítica, uma entidade que abriga aquela planície alagada. Tal qual as águas, Eugênio e sua Xalana têm um propósito espiritual muito forte, o de carregar as almas, eliminar o mal, purificar e trazer vida nova, preservando o equilíbrio daquele paraíso. Filó. Dira Paes. Filó jovem. Letícia Salles. Filó, Letícia Salles, Dira Paes surge grávida de Tadeu, José Loreto na fazenda de José Leôncio, Renato Góes Marcos Palmeira, onde passa a viver e trabalhar como empregada. Sempre foi, na verdade, muito mais que isso. Filó é a alma e o coração daquela casa. O esteio. Filó é uma mulher religiosa, apegada à sua fé. Após ser expulsa de casa pela mãe aos 12 anos, encontra abrigo em uma currutela, local onde conhece José Leôncio meses antes de procurar por ele na fazenda. Recebe dele emprego, carinho, abrigo e, acima de tudo, proteção. Vira fera para proteger seus contra tudo e contra todos, disposta a trair até mesmo seus sentimentos pelo bem do patrão. Gil. Henrique Dias. Gil, Henrique Dias é um sujeito simples e analfabeto. Embora sua falta de cultura e modos, tem um jeito brando de ser. Não à toa desabrochou um tipo correto, honesto e muito decente, tendo se tornado um ótimo marido, dedicado e atento à sua Maria Marruá, Juliana Paes. É um homem bom que nasceu em um mundo ruim e perverso. É enganado no Sarandi, no Paraná, e comete um crime que o leva fugido ao Pantanal ao lado de Maria, onde tenta reconstruir sua vida. Gustavo. Caco Siocler. Gustavo jovem.
Gabriel Stauffer. Gustavo Gabriel Stauffer Caco Siocler é oriundo de uma tradicional família carioca, e seja pela vontade de Dona Mariana, Selma e Grey, os laços entre os Souza Aranha e os Novaes se estreitariam através do sagrado matrimônio entre ele e Madeleine, Bruna Linsmeyer, Karine Telles. Mestre em análise comportamental, é equilíbrio, lucidez e a razão que Madeleine tanto carece. Ela, a paixão, o desejo e, de certa maneira, o tempero que a vida de Gustavo precisa. Embora seja capaz de analisar com profundidade todos à sua volta, não encara seus problemas de frente e por isso, porque não se dá o devido valor, atende sempre aos apelos de Madeleine. Guta. Júlia Dallavia. Guta, Júlia Dallavia é filha de Tenório, Murilo Benício e Maria, Isabel Teixeira. Volta de São Paulo, onde formou-se engenheira civil, mais livre, forte e independente. É uma mulher à frente do seu tempo, senhora de si. Livre para escolher, escolhe voltar ao Pantanal para a alegria da mãe e desconfiança do pai. O que este não sabe é que ela descobriu da pior maneira possível que Tenório tem uma segunda família em São Paulo, apaixonando-se pelo irmão. Seu retorno ao Pantanal é mais que um acerto de contas com o pai, mas uma fuga desta situação estranha na qual a mentira de Tenório a colocou. Irma Novaes jovem. Malu Rodrigues. Irma Novaes. Camila Morgado. Irma, Malu Rodrigues, Camila Morgado vive uma vida sem grandes emoções. Primogênita da família Novaes, nasce sob os firmes cabrestos impostos pela mãe, Mariana, Selma e Grey, sem liberdade para muita coisa além de obedecer. Na juventude tem um pudor extremo, sempre muito cordata, obediente. Esse recato autoimposto a faz sofrer, sem que as pessoas imaginem o quanto lhe custa toda essa repressão. O que ninguém percebe também é o fardo que Mariana impõe a Irma sempre que a usa de sarrafo para a caçula Madeleine, Bruna Linsmeyer, Karine Telles. Forjada sobre esse paralelo constante e injusto, cada uma reage à sua maneira. Enquanto Madeleine responde com rebeldia, Irma se embrenha cada vez mais no jogo da mãe, sem notar que a vida escorre por entre os dedos sem que ela tenha sentido sequer o seu sabor. José Leôncio. Marcos Palmeira. José Leôncio jovem. Renato Góes. Criado no lombo do cavalo de seu pai, Joventino, Irandir Santos, cortando em comitiva os interiores deste país. Conhece a vida e é talhado para ela em meio à pionada, simples e bronca, apartado de uma figura feminina desde a morte muito precoce da mãe. O que a vida furta a ele em carinhos, o pai compensa em valores. Após o desaparecimento de Joventino, José Leôncio, Drico Alves, Renato Góes, Marcos Palmeira carrega essa dor inferida aberta a vida inteira. Pai de Jove, Jesuíta Barbosa, Tadeu, José Loreto e José Lucas de Nada, Irandir Santos carrega, além de suas amarguras, a frustração de nunca ter sido para nenhum dos três filhos o que o velho Joventino foi para ele. José Lucas de Nada. Irandir Santos. Fruto de uma relação fortuita de José Leôncio, Renato Góes, Marcos Palmeira com uma prostituta, não é batizado de nada por ódio ou rancor, mas por ser, de fato, filho de pai desconhecido. José Lucas nunca ganhou nada de mão beijada. Orgulhoso que era, mesmo que tivesse tido a chance de ganhar, não teria aceitado. Fora educado pela mãe, pela avó, e pelos muitos peões que pousavam pela currutela onde elas trabalhavam. Foi com aqueles homens, simples e rudimentares, que José Lucas aprendeu o ofício de peão e saiu, em companhia deles, para ganhar o mundo como caminhoneiro. Jove. Jesuíta Barbosa. Inteligente e reverente Jove, Jesuíta Barbosa é um jovem que, embora tenha nascido no Pantanal, pode-se dizer um autêntico carioca. Filho de Madeleine, Bruna Linsmeyer, Karine Telles e José Leôncio, Renato Góes, Marcos Palmeira, é levado ainda bebê para o Rio de Janeiro. Jovem, vai para o Pantanal conhecer o pai e descobre que é a antítese de seu pai peão. Não que seu caráter seja menor, mas Jove é produto de seu meio. Lá conhece Juma, Alanis Guilhem, com quem descobre que suas raízes estão plantadas naquelas terras. Joventino Leôncio. Irandir Santos. Peão e ponteiro de uma comitiva que toca com rara maestria, Joventino,
Irandir Santos faz seu nome tangendo boiadas pelos sertões deste país. Por onde quer que passe, é tido como o maior entre todos os peões. Com José Leôncio, Drico Alves, Renato Góes, Marcos Palmeira, apeia no Pantanal. É um pai amoroso e carinho, um homem justo e honesto. Quer começar uma criação de gado com tudo à sua maneira. Joventino quer ver a vida caminhar no passo da natureza, não dos homens. E como bom peão que é, não tem pressa. Sabe que mais importante que o destino é a jornada. Juma Marruá. Alanis Guilhem. Filha de Gil, Henrique Dias e Maria Marruá, Juliana Paz, Juma cresce sob os cuidados da mãe, que a ensina a se defender de tudo e todos. Nasceu e viveu limitada ao pedacinho de terra que era de José Leôncio, Renato Góes, Marcos Palmeira, mas que seus pais tomaram posse ao desembarcarem no Pantanal. Tal qual a mãe, Juma incorpora Marruá. Mais do que o nome, a forma selvagem e visceral de viver. De Maria, Juma herda os hábitos, as artes da caça e a capacidade de não depender de ninguém para nada. Acredita, como a mãe, que nesta vida está melhor quem está só. Até conhecer Jove, Jesuíta Barbosa por intermédio do velho do Rio, Osmar Prado, que traz o rapaz ferido para sua tapera. Deste momento em diante Juma, que viverá sempre tão atenta e alerta aos ardis do bicho-homem, se torna cativa de um novo sentimento. A mãe não a preparou para se defender do amor. Madeleine Novaes. Karine Telles. Madeleine Novaes jovem. Bruna Linsmeyer. Provocante, subversiva por natureza e sensual, Madeleine, Bruna Linsmeyer, Karine Telles arrebata corações por onde vai, e por isso, embora a marcação acirrada da mãe Mariana, Selma e Grey, vive rodeada de amigos e pretendentes. Madeleine não dá a mínima para normas ou qualquer convenção social que a mãe tenta ditar. É capaz de deitar-se com o primeiro que cruzar seu caminho só para deixar Dona Mariana de cabelo em pé. Enquanto sua irmã Irma, Malu Rodrigues, Camila Morgado reza pela cartilha da mãe, Madeleine reza pela do pai, blefando, aqui e acolá, para conseguir o que quer. Não tem medo de nada, muito menos de jogar alto. Maria Bruaca. Isabel Teixeira. Maria Isabel Teixeira é mulher feita, madura e maltratada, tanto pela vida quanto pelo marido, Tenório, Murilo Benício, que a chama de Bruaca, marcando a falta de apreço e respeito que tem pela esposa. Sua relação com a filha, Guta, Júlia Dallavia, é seu esteio. Por isso sofre quando ela parte para São Paulo para estudar, e seu retorno é motivo de alegria e companhia para Maria, que vive de forma muito solitária. Maria casa grávida com Tenório, e embora seja filha de um cafeicultor muito próspero ao casar, vê suas terras ficarem devastadas após uma grande geada. Quando seu pai morre, Tenório vende as terras e, se pudesse, teria vendido Maria junto. Ela se torna um fardo para o marido, e quanto mais ele viaja sozinho por esse país, mais culpada ela se sente. Por isso se submete a tudo sem imaginar que seu casamento está pela beira. Maria não desconfia que Tenório tem uma amante em São Paulo, muito menos que tenha filhos com ela. Maria Marruá. Juliana Paz. Era Maria antes de se tornar Marruá. Esposa dedicada, dócil e servil. Leva uma vida sem luxo e conforto algum. Ainda assim, se considera feliz, ao menos até enterrar cada um dos 3 filhos que tem. Maria enterra com cada um deles um pedaço de si, de forma que quando chega ao Pantanal ao lado do marido Gil, Henrique Dias, é um retalho de gente sem vida, sem alma, sem esperança. Ao engravidar de Juma, Alanis Guilhem recebe a filha com ar de maldição, em um parto na beira do rio com o intuito de colocá-la no bojo da canoa e empurrá-la para as águas. Não por falta de amor, mas porque não pode suportar a ideia de perder outro filho. O destino, contudo, as quer juntas. E a natureza encontra uma maneira de fazer isso acontecer. Muda. Bela Campos. Muda, Bela Campos não é muda. Vai ao Pantanal em busca do que considera justiça pela morte de seu pai, assassinado por Gil, Henrique Dias quando ela era ainda um bebê. E vira muda quando Maria Marruá, Juliana Paz a surpreende espreitando a tapera.
Sem palavras, conta com a compaixão de Maria e Juma, Alanis Guilhem para manter-se viva, mesmo depois que um dos seus capatazes mata Gil. Fato que a família Marruá desconhece. Seus planos de vingança começam a mudar quando Juma apresenta um sentimento novo a ela. Maior que o perdão, o amor. Amor de irmã. Mariana Braga Novaes. Selma e Grey. Intuitiva, observadora e perspicaz Mariana, Selma e Grey é uma verdadeira raposa, capaz de antever onde cada passo irá terminar. Afeita a vida em meio à alta roda, assimila uma personalidade controladora e moralista, sem se tornar hipócrita. Casada com Antero Novaes Leopoldo Pacheco, tem 2 filhas, Madeleine, Bruna Linsmeyer, Karine Teles e Irma, Malu Rodrigues, Camila Morgado. Kim. Chico Teixeira. Kim, Chico Teixeira não consegue se furtar de pontuar os seus comentários quase sempre impertinentes. Tem a língua maior que a boca e o olho maior do que a barriga, e por isso é constantemente reprimido por todos ao seu redor, inclusive por Tião, Fábio Nepo, seu amigo inseparável. Kim e Tião se mantêm firmes e fortes ao lado de José Leôncio, Renato Gous, após o desaparecimento de Joventino, Irandir Santos. Nayara. Vitória Rossetti. Jovem, cheia de vida e sem juízo nenhum, Nayara, Vitória Rossetti está habituada a arrebatar corações por onde passa quando Jove, Jesuíta Barbosa cruza o seu caminho. Nayara se apaixona por Jove à medida em que ele perde o interesse por ela. A jovem revela uma imagem incongruente, oca, vazia e superficial. Acredita que sua vida vai mudar quando descobre que Jove é filho de Madeleine, Karine Teles, a quem segue nas redes sociais. Tenório. Murilo Benício. Assim como Muda, Bela Campos e Maria Marruá, Juliana Paz, Tenório, Murilo Benício vem do Paraná para o Pantanal com um passado que prefere esconder. Fazendeiro, marido de Maria Bruaca, Isabel Teixeira, e pai de Guta, Júlia Dallavia, é um sujeito prático, frio e extremamente racional. Perspicaz, logo percebe que a vida é um jogo de cartas marcadas. Para ele não há justiça, não há mérito, não há nada. Lição que aprende a duras penas. Muito antes de começar a ganhar, Tenório aprende a perder, até se tornar um verdadeiro mestre no jogo da vida. Para a família, é um homem moralista, retrógrado, conservador e preconceituoso. Por isso a surpresa quando Guta descobre que o pai tem outra família em São Paulo. Tadeu. José Loreto. Tadeu, José Loreto é um sujeito muito simples e rudimentar, de poucas palavras e sem grandes ambições na vida, além de aproveitar a jornada. Na infância, troca os estudos pela garupa do padrinho, José Leôncio Renato Gous Marcos Palmeira, e se torna homem tangendo a boiada junto dele por essas estradas da vida. Recebe de Zé a mesma educação que ele próprio havia recebido do velho Joventino. Mesmo depois que Filó, Letícia Salles, dirá pais diz a Zé que Tadeu é seu filho, a pedido dela, o menino não tem um tratamento diferenciado. É peão e pronto. Zaqueu. Silvério Pereira. Zaqueu Silvério Pereira, o mordomo 3 chique de Mariana, Selma Egre e, é para lá de alto astral. Talhado a esconder as cicatrizes de uma vida sofrida atrás do seu jeito irreverente de ser, que, de tão cômico, chega a beirar o caricato. Com vasta experiência como mordomo e um currículo invejável, Zaqueu é contratado quando a família Novaes passa por dificuldades financeiras, mas goza de bom prestígio. O mordomo se sente realizado em meio a toda aquela pompa e circunstância. E rege com delicadeza ímpar, e muita classe a sensível sinfonia, que é o lar de uma família de alto padrão. Zaqueu é do tipo prendado, e não faz feio na cozinha, mas seu forte mesmo é servir. Cheio de trejeitos e tiradas rápidas, Zaqueu é uma pessoa pura. Não à toa se torna peça-chave na dinâmica da família Novaes, desenvolvendo uma relação muito forte com Dona Mariana. Tibério. Guito. Homem maduro, Tibério, Guito é do tempo em que a palavra vale mais que qualquer pedaço de papel. Não à toa logo que José Leôncio, Renato Gous Marcos Palmeira o conhece faz de Tibério capataz da sua fazenda mais preciosa, a do Pantanal. Peão de carreira e de rara competência, não fosse Tibério,
José Leôncio não teria construído o império que construiu. Isso porque Tibério é o guardião do paraíso sagrado de José Leôncio, e de certa forma, o lastro que permite o patrão se afastar do Pantanal pelo tempo que for necessário sem medo do que irá encontrar ao retornar. Tibério é a ordem e a justiça, e na ausência do patrão, sua palavra é a lei. Apesar do porte avantajado, Tibério se impõe aos demais através da conduta irreparável e da competência, e não pela força. Velho do Rio. Osmar Prado. Ponto de contato entre o mundo físico e espiritual, e a síntese de uma consciência ecológica coletiva, o Velho do Rio é um encantado. Uma espécie de guardião deste paraíso em terra que se chama Pantanal. Apresenta-se vezes em forma de gente, vezes em forma de sucuri, a maior de todas que já se viram pelo Pantanal.